Então, povo, vocês estão ligados que essa semana, bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, atmosfera fervente. Vocês estão ligados que essa semana nós vamos ter simuladinho, que nomezinho, simuladinho. E para esse simuladinho nós vamos falar sobre a primeira unidade do caderno 4, do livro 4, certo? Que é o setor terciário da economia. Então nós já falamos sobre ele um pouquinho, a gente vai dar uma espécie de revisão, vamos falar de alguns pontos para que vocês possam estar mais preparados para esse simuladinho, ok? Então bora lá. Bom, primeiro de tudo, gente, setor terciário. Se a gente fala de um terciário, né, que dá a ideia de terceiro, é porque existe um primário e um secundário, obviamente. Então, só para a gente dar uma relembrada em quais são esses setores, o setor primário é o setor da extração de matéria-prima, onde nós temos ali a produção de matéria-prima propriamente dita, agropecuária, agricultura, pecuária, extrativismo, certo? Ou seja, plantação, criação de animais e o ato de extrair madeira, petróleo, minérios, enfim, extrativismo, o ato de extrair algo ou alguma coisa de algum lugar. Portanto, esse é o setor primário, o setor que basicamente a gente fala que é de onde a gente obtém a matéria-prima. Setor secundário é o setor de transformação dessa matéria-prima, ou seja, é o setor onde a gente vai pegar aquilo que nós obtivemos no setor primário e vamos transformar em alguma coisa, tá? Em algum produto normalmente comercializável. Portanto, se no setor primário eu extraio da natureza a matéria-prima, no setor secundário eu vou transformar essa matéria-prima em um produto. É onde nós temos o setor de construção civil e principalmente das indústrias, certo? Das indústrias. Por quê? Porque, por exemplo, você, para poder ter, vamos pegar o celular, um computador, praticamente todos os itens que nós temos na nossa casa, nossa roupa, é preciso que isso aqui, por exemplo, essa minha camisa, ela é de algodão, pelo menos é o que dizem, né? É preciso que primeiro no setor primário se extraia o algodão, tá? Para no setor secundário você pegar aquele algodão, transformar aqueles, eu não sei como é que é o nome que fala, aqueles nódulos, aquelas bolas de algodão em fios, em linhas que vão trançar uma na outra e depois tu vai cortar, costurar, enfim, estampar e aí tu faz a camisa. Então, o setor da indústria ele faz isso, ele pega, por exemplo, o petróleo que está extraído cru da natureza e vai transformar em óleo de diesel, em querosene, em gasolina, em plástico, em uma série de outros produtos, certo? No setor primário, por exemplo, você extrai a madeira da natureza e no setor secundário, você vai transformar essa madeira em papel ou em alguma outra coisa, em palitos de dente, tá? E eu falei da construção civil também, por quê? Porque você não compra uma madeira, você compra tijolos, cimento, desculpa, você não compra uma parede, você compra tijolos, cimento, e você juntando cimento, tijolo e outros itens, você vai tecendo a parede, tá? Você não compra uma estrada de asfalto, você vai asfaltar a estrada, você vai pegar os produtos ali e vai colocar, vai pavimentar, você vai literalmente fazer a estrada. Então já aqui no setor secundário, a gente tem a transformação da matéria-prima, que é obtida no setor primário, tá? Em algum produto que vai ser comercializável. Obviamente que ao chegarmos no setor terciário, a gente está falando do setor onde nós vamos vender propriamente esse produto. E também, além de vender produtos, nós vendemos serviços. E esse é o ponto central do setor terciário. O setor terciário, ele hoje é o que mais ocupa as pessoas no mundo. A PEA, que é a PEA, População Economicamente Ativa, que é basicamente o conjunto de pessoas em idade para trabalho, conjunto de pessoas que estão em idade de trabalhar, por mais que algumas não trabalhem, né? A PEA, ela digamos, concentra todos os que estão, digamos aqui, no caso do Brasil, você tem população de 18 anos, mais ou menos, até os seus 65. E essas pessoas estão parte da população economicamente ativa, PEA, mesmo que entre essas pessoas existam vários desempregados, ok? Bem, o setor terciário hoje em dia é o que mais ocupa as pessoas da PEA, né, no mundo todo, tá? Salvo raríssimas exceções, tá? E a gente vai ver que isso, na verdade, é fruto de algumas transformações que o mundo vem passando, né? Sobretudo a Revolução Industrial. É a partir do advento da Revolução Industrial, lá no final do século XVII, século XVIII, desculpa,
que a gente percebe que há uma mudança no padrão das populações, sobretudo no que diz respeito ao emprego. Porque, historicamente falando, a população mundial ela sempre foi muito mais assentada, ela sempre viveu muito mais tempo no campo que nas cidades. Porque era no campo que se produzia o alimento, tá? Como diz o cara do meme, alimento. E as pessoas iam para as cidades apenas para resolver problemas burocráticos com o governo ou para fazer a venda daquilo que elas produziam nas suas fazendas, nas suas terras. Então na cidade vivia um contingente muito pequeno. Com o surgimento da Revolução Industrial, essas pessoas passaram a ter a sua vida modificada da seguinte forma: surgem as máquinas, certo? E essas máquinas, quando surgem, elas vão, digamos assim, deixa eu ir baixando aqui também, né, para vocês verem o que a gente está falando. Elas vão, como é que eu posso dizer? Elas vão ocupando certos lugares que antes não ocupavam. Então, a partir daí você tem, no caso, a máquina, a mecanização do campo, ou seja, antes o emprego que era de pessoas agora passa a ser de tratores, colheitadeiras, enfim, máquinas que vão fazer todo o serviço, né, sendo necessário apenas algumas poucas pessoas para operar essas máquinas. Resultado, muita gente perde emprego, ao mesmo tempo que nas cidades começavam a surgir fábricas de todos os tipos e em vários lugares. E cada fábrica, é claro, precisa de um conjunto de funcionários para funcionar. Então, se você tem empregos sendo eliminados no campo e empregos sendo criados nas cidades, é óbvio que essas pessoas que antes viviam no campo, por conta da sua atividade econômica, agora terão que migrar para as cidades, porque é lá que o emprego está localizado e essas pessoas precisam comer. Só que como vem muita gente, lembrando que a população nas cidades era minoria e no campo gigantesca. Se vem muita gente para as cidades, obviamente que quando você tem uma oferta de vagas X, mas o número de pessoas que procuram essas vagas é 10, 20, 100 vezes maior que X, parece aula de matemática, né? Você vai ter ali uma certa diferença, como é que eu posso dizer? Você vai ter, meu Deus, me fugiu a palavra. Você vai ter um desequilíbrio, tá? Entre aquilo que é oferecido e a quantidade de pessoas que quer, entre a vaga, o número de vagas de emprego e o número de pessoas que precisam desse emprego. Resultado, os patrões começavam a explorar as pessoas, começavam a oferecer salários miseráveis por condições de trabalho horríveis, insalubres, que causavam vários danos e males à saúde dos trabalhadores. Isso tudo foi uma mudança que a Revolução Industrial trouxe para a gente. E com a Revolução Industrial, né, a população das cidades aumentou, a população começa então a ter um número maior de gente no setor secundário, certo agora? Mas com a população das cidades cada vez maior, surge a necessidade de vários serviços serem oferecidos. E é aí que entra o setor terciário. O setor terciário é um setor de comércio, compra e venda básica de alguma coisa e de serviços. E o setor de serviços, dentro do setor terciário, é o que mais ocupa as pessoas, tá? Porque a gente compra e realiza serviço. Isso que eu estou fazendo aqui é um serviço. Eu estou prestando serviço. Eu dou aula para vocês porque eu gosto sim. Mas também porque brincadeira, mas porque me pago, obviamente. A internet que eu estou usando aqui, eu uso porque eu pago, já que eu ainda não descobri um jeito de botar um gato nela, mas quem sabe. A energia que eu tô aqui, que eu tenho aqui, eu pago. A TV a cabo que eu tenho, é melhor de mudar de assunto. Enfim, a gente paga pelas coisas que a gente utiliza, tá? O banco ele guarda meu dinheiro lá, mas todo mês ele pega um pedacinho para ele, tá? O ônibus que eu pego, o mototáxi, tudo isso são serviços, ok? Então é essa prestação de serviços que tem respondido pela maior parte do setor terciário e pela maior parte das atividades econômicas no mundo. Historicamente, o setor primário era literalmente o primeiro, secundário era o segundo, terciário era a terceira, era quase meio que na ordem. Agora está totalmente diferente. O setor primário hoje em dia ele é o último. O secundário está ali na média e o setor terciário está bem lá na frente, está disparado. Então isso mostra para a gente um pouquinho dessas modificações que o mundo vem passando e a economia, claro, vem acompanhando essas mudanças. Daqui a 100 anos, 50 anos, 200 anos, não sei como é que vai estar, claro, não vou estar nem perto de estar vivo. Se bem que a ciência está evoluindo, não vai saber. Quem sabe até eu não tenha cabelo.
enfim, a gente não sabe, mas assim, a gente tem projeções que mostram que na verdade o setor terciário ele só vai aumentar ainda mais a diferença para os outros setores. Quando eu falo de comércio externo brasileiro, tem esse negócio da balança comercial. O que é balança comercial? Basicamente é ali balança da ideia de equilíbrio, de medida, de medir as coisas, né? Então a gente mede o tanto que a gente vende pelo tanto que a gente comprou. Se eu vendo muito mais do que eu compro, eu tenho teoricamente uma balança comercial favorável, porque eu vendi muito mais do que eu comprei. É claro que você tem que levar em consideração quanto você vende, para quem você vende, por quanto você vende, certo? Mas via de regra é isso. Automaticamente o contrário, se eu compro muito mais do que eu vendo, a minha balança comercial ela é desfavorável. E quando a gente fala em balança comercial favorável e desfavorável, a gente usa esses termos aqui, ó: superavitária e deficitária. E aqui estão os conceitos, olha. Superavitária ocorre quando o valor das exportações de um país supera das importações. Das exportações supera das importações. A balança comercial é positiva. Deficitária é o inverso. Perceba que aqui o livro ele usa a palavra, o termo é exatamente correto. Valor, não é quantidade. Eu até falei quantidade, mas o correto é valor, tá? Como eu disse, não adianta eu vender muito por um preço muito baratinho e eu comprar pouco, mas por um preço gigante, tá? Então, quando a gente fala de balança comercial, para ela ser favorável ou desfavorável, para ela ser superavitária ou deficitária, eu tenho que levar em consideração o valor daquilo que eu estou vendendo, tá? Se eu vendo por um valor muito maior do que aquele que eu compro, eu estou bem na fita. Agora, se for o contrário, ferrou, tá? Deixa eu só esperar um pouquinho que eu vou olhar o feijão que eu deixei no fogo, já vi. Voltei. Hoje eu sou o Cuca. Seu Cuca. Deixa pra lá. Oi, quando eu falo bobagem. E o Brasil é um país que tem se notabilizado nos últimos anos pelas importações. O Brasil importa muito, mas a gente importa muito commodities. São produtos assim que tem baixo valor agregado. Ou seja, a gente produz e importa muita matéria-prima, mas poucos produtos industrializados. E a gente importa, a gente exporta. Eu falei certo? Deixa eu falar de novo que eu acho que eu falei errado. A gente exporta, tá? A gente vende para fora, lembrando, exportar, vender para fora e importar, trazer de fora para dentro. Então, quando a gente fala da nossa produção aqui, a gente tem na verdade uma produção que é voltada para o mercado externo, tá? A gente produz muita coisa para vender para fora. E são produtos que a gente chama de commodities, são produtos que não tem praticamente nenhum valor agregado, ou seja, são produtos que a gente não tem um trabalho melhor nele, até para ele poder valer mais. Um exemplo bem simples e básico, a gente vende, por exemplo, vamos pegar aqui Cametá, pegar Cametá como exemplo. Cametá vende muito açaí, mas vende muito açaí assim, in natura, né? Só o caroço mesmo do açaí. E a gente vende por um valor bem abaixo do que poderíamos vender. Se houvesse aqui em Cametá, por exemplo, alguma cooperativa, uma fábrica, alguma coisa que produzisse, que fizesse produtos a partir do açaí e aí sim vendesse, o valor gerado de receita, né, a grana, seria maior. O produto seria mais caro, porque já é um produto trabalhado, processado e tudo mais, certo? Esse é um exemplo para vocês. Então, a gente tem no Brasil a produção, por exemplo, de soja, de carne bovina muito alta, muito grande, e de outros gêneros. Laranja também, o Brasil produz bastante, ferro e outros minerais. Só que a gente vende assim, tipo, ele cru, ele praticamente assim, olha, leva, trabalha nele, aí depois que é pior, o Brasil compra muitas coisas desses produtos, para qual a gente vende, a um valor mais alto e comprando o produto já beneficiado. Por exemplo, a gente vende muito ferro aqui no Brasil. A gente tem algumas das maiores jazidas de ferro do mundo. No entanto, esse ferro ele é vendido praticamente bruto. E a gente compra peças para motores, a gente compra outros componentes feitos a partir de ferro com um valor muito mais alto, porque a gente vende o ferro cru com um valor baixinho e compra ele já trabalhado, ele transformado em alguma coisa com um valor bem mais alto. Essa é uma realidade que ajuda a gente a entender essa balança favorável, desfavorável
essa balança comercial, favorável ou desfavorável, tá? Em relação aos países comerciais, aos parceiros comerciais do Brasil, olha, eu vou fazer o seguinte, como essas partes aqui eu não cheguei a falar, nem cobrar no simulado Gênio, a gente vai deixar isso aqui para falar na próxima, né? Não estava muito nos planos, mas enfim. E eu vou estar no grupo com vocês, tá bom? Lembre-se basicamente dessa questão, setor primário, secundário e terciário, o que é cada um, tipo, para que cada um serve. Lembre-se que eles estão integrados, eles são dependentes um do outro. Se você acaba atingindo um, os outros sofrem também. Então, há uma relação de dependência, de interligação entre esses setores, tá bom? Lembre-se disso. E quando eu falo de setor primário, secundário e terciário, vale para o mundo todo, não é só Brasil, tá bom? Bem, de modo geral, qualquer dúvida, qualquer falta de respeito, só chamar no grupo que a gente está aí, tá? Beijinho e até depois.